Você conhece a diferença entre atraso de fala e linguagem? Se você não conhece, fica até o final do vídeo para você saber a diferença entre os dois e quais são os fatores principais para cometerem esse atraso. Não esqueça de se inscrever aqui no vídeo, curtir muito ele, compartilhar com alguém que precisa saber dessa informação e me seguir lá no Instagram, que vai estar aqui embaixo para vocês. E bora lá pro vídeo! Oi pessoal, sou a Tainá Scalco, fonoaudióloga, e hoje eu vim apresentar para vocês a principal diferença entre atraso de fala e linguagem e quais são as características para poder acometer esses atrasos no desenvolvimento do seu filho. Principalmente nas crianças de 0 até 2 anos de idade, que é a hora que dá aquele boom no desenvolvimento da criança, onde ela começa a apresentar pra gente palavras, frases, demonstrar as vontades que ela quer, os gostos dela, e aí você consegue pegar esses atrasos na criança. Então, antes da gente falar sobre os atrasos, a gente tem que entender um pouquinho mais sobre o que é fala e linguagem. A fala nada mais é oriunda do que a língua onde você está inserido naquela comunidade específica. Por exemplo, se você está morando no Brasil, então você fala a língua portuguesa. Por isso que você entende ali dentro do nosso país o que as outras pessoas querem, o que as outras pessoas dizem. Você tenta se comunicar de uma forma efetiva, entender e ser entendido. Já quando você vai para um outro país que você não entende aquela língua, por exemplo, você vai lá para os Estados Unidos e você não fala o inglês. Você não consegue se comunicar porque dentro daquela sociedade, só aquelas pessoas falam aquela língua, né? Falam o inglês americano, ou pode ser na Inglaterra, que fala inglês britânico. Mas se você não fala aquela língua, você não vai conseguir se comunicar. Só que, se você conseguir utilizar gestos, você acha que você vai conseguir se comunicar ou não? Aí vai ficar uma deixa para vocês. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se você acha que a comunicação por gestos ela é efetiva ou não, nesses casos, tá? Já a linguagem vem de um aspecto diferente da fala, ou seja, ela vem em duas categorias. A linguagem receptiva e a linguagem expressiva. A receptiva é a forma com que o indivíduo entende a função ali da linguagem no meio externo, então a forma com que ele compreende o que o outro fala para ele. E a expressiva é a forma com que ele expressa seus sentimentos, suas vontades, seus desejos por meio da fala. Vocês estão vendo que elas fazem uma ligação entre as duas, mas elas têm um significado oposto? É aí que a gente vai trabalhar um pouquinho mais agora sobre o plano do atraso de fala ou de linguagem. O atraso de fala, a criança, ela tem uma dificuldade no planejamento, no processamento da fala em si. Ou seja, ela sabe o que ela quer dizer, mas na hora dela falar, alguma coisa interrompe ali, alguma coisa não é efetiva e o outro ali que tá assistindo, que tá se comunicando com ela, não consegue entender. Por exemplo, ela pensou ali, ela quer aquela bola, ela pensou em falar bola, ela planejou aquilo. Mas na hora de executar, ela fala bom. Aí outra pessoa fala, o quê? Não entendi. O que você quer? E aí a pessoa não compreende o que a criança falou, o que aquele indivíduo quer, né? Então isso aí tem um atraso no ato motor da fala. Por isso que muitas crianças com apraxia de fala ou outras questões dessa categoria tem essa dificuldade específica na hora de falar. A criança fala, mas você não entende. Então, na verdade, ela tem um atraso de fala nessa questão em específico. Já o atraso de linguagem, a criança, ela tem uma dificuldade de expressar o que ela quer. Ela consegue falar, ela consegue emitir os sons corretamente da palavra bola, por exemplo, pegando o exemplo do atraso de linguagem que eu acabei de falar, mas ela tem dificuldade de expressar, por exemplo, ela fala bola, mas tem vários tipos de bola, por exemplo, ou tem vários lugares que tem bolas, vários tipos, vários jeitos de brincar. Só que a criança ela não consegue expressar por meio de frases ou por meio de um contexto o que ela deseja naquele momento. Falar bola é muito vago, então ela tem que classificar exatamente o que ela quer. E aí vem esse atraso de linguagem, que geralmente a gente consegue definir isso daí até os 2 anos, que é quando a mãe fala. Meu filho fala, mas a gente não sabe, ele só fala mamãe, papai, ou o nome do irmão, ou o nome do cachorro, mas não tem o contexto, né? Então isso aí a gente categoriza como um atraso de linguagem.
E aí você me pergunta, Tainá, por que isso acontece? Então eu vim trazer para vocês os fatores pelos quais o atraso de fala ou linguagem pode acometer uma criança. O primeiro deles é a falta de estímulo. Crianças que passam muito tempo frente às telas, né, na televisão, ou que não vão para a escola, ou que não têm interação com os familiares ou com outras crianças, podem ter essa defasagem na comunicação, por falta de estímulo de uma forma geral. Então, a criança, quando fica muito tempo isolada e sem funcionalizar a comunicação dela, sem estar exposta àquela função, ela pode apresentar o atraso. Já as crianças que têm alguma alteração auditiva também podem ter esse atraso, pelo fato do o órgão principal ali que a gente começa a desenvolver desde da vida intrauterina é a audição. Criança, quando ela escuta, ela entende uma gama de coisas que tá ao redor dela. Então, a criança que não escuta bem, não tem algum atraso, né, alguma alteração auditiva, ela pode ter essa defasagem na sua comunicação e ter esses atrasos. O terceiro e também muito importante é o dano cerebral. Criança que tem paralisia cerebral ou alguma disfunção cerebral ou neurológica em si, ela pode também apresentar essa dificuldade pelo fato de não conseguir planejar e nem executar a movimentação para o ato da fala. Nós temos também a questão do autismo. O autismo ele engloba vários fatores porque ele é uma alteração neuropsicomotora. Então a gente tem uma alteração neurológica, uma alteração psíquica e uma alteração motora. Lembra que eu disse para vocês no começo do vídeo que a fala é um ato motor? Então, a criança que não tem esse planejamento para executar o ato motor, ela tem essa defasagem também, que a maioria das crianças autistas fazem terapia, investem em terapia para poder executar mais, para poder funcionalizar mais a sua comunicação, os comportamentos da comunicação em si. O mutismo eletivo também pode ocasionar esse atraso, pelo fato da criança ter um transtorno psicológico que ela se recusa a falar ou a se comunicar por algum motivo. E também a questão do contexto familiar bilíngue, onde, um exemplo, a mãe é japonesa e o pai é americano. O pai fala inglês e a mãe fala japonês. E a criança, ela tenta ali contextualizar para falar uma das duas línguas e às vezes acaba confundindo. Um contexto bem parecido aqui no Brasil é quando um pai, por exemplo, é surdo, usa a língua de sinais, e a mãe fala português normal, né? A língua portuguesa nossa. E a criança, ela tenta fazer essas duas funções. Existem muitas crianças que conseguem se dar bem com as duas funções e tem crianças que não conseguem. Então, o contexto bilíngue também pode favorecer para esse atraso de linguagem da criança, onde ela não consegue efetivar o que é mais importante para ela. E por ela estar exposta a esses dois níveis de língua, ela acaba confundindo algumas questões da comunicação. E o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo sobre atraso de fala e linguagem. Eu gostaria muito de saber de vocês se vocês já conheciam essa diferença entre os dois. Peço que vocês deixem aqui nos comentários para eu poder responder vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado muito. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!